Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E, na verdade, esse episódio é a continuação, parte 2 do tema Nos Bastidores do Chocolate. Será a história de Davi e Golias? Com a Naira Alvim, nossa convidada. Bom, vamos lá. Continuando o episódio anterior, Naira, assim, eu queria colocar... Primeiro a gente falar um pouquinho sobre o segmento, né? Mudar um pouco o foco, falar que... buscar tudo que você viveu dentro da sua franquia e falar sobre o segmento de franquias de uma maneira geral, né? Eu queria te perguntar, diante da sua experiência, o que que você mudaria na lei hoje de franquias, que é a 13966? Nossa, bastante coisa. Na verdade, o que a gente tem como luta coletiva, né, é mostrar que, enquanto a ABF fala que o setor vai bem, a gente tem uma alta taxa de mortalidade de franqueados. Essa história que eu passei de não poder fechar a loja deixa isso bem explícito. Então, a primeira coisa que eu acho que deveria ser aí regulada, né, ter esse órgão regulador para fiscalizar essas empresas que desejam franquear suas ideias. Eles deveriam ter que provar para um franqueador se tornar franqueador. A primeira coisa que eu acho, ele deveria ter que provar o know-how e a expertise dele. Primeira coisa. Segunda coisa, mostrar a taxa de mortalidade dos seus franqueados. Quantas pessoas são ex-franqueadas num determinado Eu acho que tempo, tinha que tirar tá? aquela questão do ano, né? Ah, 2 anos atrás. Não, tem que ser a vida inteira da Da vida franqueadora, não dois inteira. anos. Quantas lojas você tem e quantos franqueados você já teve? Ah, eu tenho 5.000 lojas, mas eu já tive 20.000 franqueados. Falei, epa, É. como E outra, assim? outra questão também que eu acho interessante é que dentro dessa lista não entra os repasses, né, Nairo? Não, os repasses não entram. Eu já vi loja de repasse estando lá no comunicado mensal como inauguração de loja. Ah, mas lá já tinha loja. Que de inauguração é essa? Né? Outra coisa que precisa acabar, cláusula arbitrária. Câmara Exato. arbitral não tem como existir numa relação equiparada comercialmente, né? A cláusula de não concorrência, né? Elas são desproporcionais, tipo, os fornecedores homologados. Eu acredito que para um fornecedor ser homologado de um determinado produto, deveriam ter opções. Eu não sei se em outras redes, Otávio, isso existe, mas para cada produto homologado, deveriam ter três opções de fornecimento. A É, não gente existe. Normalmente é um só. é um só homologado, vamos supor, do sistema, um só homologado da cadeira. Aí você pega a mesma cadeira que eu tenho na minha loja e vai na internet, ela custa menos da metade do que eu paguei. Então, são coisas também que não deveriam existir. E isso é muito vendido como uma coisa boa, né, para quem está comprando. Falei, como a gente compra muito volume, você vai ter um preço diferenciado, um preço melhor. Só que, na verdade, às vezes, o preço igual você colocou aí, o preço é maior do que o preço de mercado, né? Muito maior. Eu não achei nada vantajoso em nenhum fornecedor homologado até hoje. Eles atendem a gente muito bem, atendem, mas todos os preços inflados. Multas unilaterais também, né? Eles podem me multar, porque tem igual a franqueada lá que falou que tirou o dizer de paz para pôr um chocolate numa cesta. Um chocolate que estava na validade, tudo certinho. Ela tirou da embalagem primária para descaracterizar a campanha. Eles podem aplicar a multa na franqueada, mas quando eles atrasam a logística de uma campanha gigante, eu não posso aplicar uma multa neles, cobrar o lucro cessante, né? Então, se as multas existem, elas não podem ser unilaterais. E, Exato. por fim, também entender que essas taxas de mídia, marketing, publicidade, essas cobranças compulsórias, elas escalam, gente, num patamar de milhões e bilhões, sabe assim? Então, tem que ser obrigado a comprovar a destinação disso. Tem que existir a prestação de contas, tem que ser comprovada a destinação.
Porque se é um rateio e não é o produto final do negócio, no caso o chocolate, ele é um serviço. E se é um serviço, ele tem que ter uma prestação de contas. Você não paga a conta de E tem que ser energia pago o elétrica imposto da também tua sobre o casa serviço. sem te mostrar o quanto você gastou, né? Chega a ser óbvio, né? A gente ter como é que fala? Ter que explicar isso, né, para quem está ouvindo, fala assim, olha, a gente só quer saber o que a gente está pagando, que foi a pergunta que eu fiz aqui para o Túlio quando ele esteve na minha casa. Eu falei assim, não estou me negando a pagar, eu só quero saber o que eu estou pagando. Para onde está indo esse dinheiro? O que que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Se eu tenho 120 mil reais de taxa num ano, vezes 4 mil, quase 5 mil lojas, para onde está indo toda essa mídia? Onde, para quem está recebendo? Como está sendo gasto? Ainda tem uma promessa de que para cada R$ 1 que o franqueado põe, a marca colocaria também R$ 1, dobraria. Ou seja, será? Será que realmente a gente não. Eles se negam veementemente a prestar contas disso. É uma Porque a caixa lei preta, né? Total isso daí. é caixa preta. E a lei de franquias, ela exige que a franqueadora entregue a COF, né, com as informações claras, as taxas, as obrigações e com projeções realistas, né, de lucratividade e tal. Mas o que eu vi, Otávio, foi exatamente outra coisa. As COFs são manipuladas a cada acontecimento, então deveria existir um limite, ó. Você tem uma COF aprovada no ano de 2025, você só vai fazer alteração na sua COF em 2030. Uma trava legal nisso, tá? As margens têm que ser garantidas por essa lei. As cláusulas abusivas, sabe, travestida de padrão, de cultura, de nananana, tem que acabar. Não tem como você mostrar seriedade sem regular esse setor, sem fazer com que essa coisa do que você vai para a justiça e eu esqueci o nome agora do termo jurídico, mas chega lá na frente do juiz e ele fala, não, vocês pactuaram isso num contrato particular, então não tem que reclamar nada. Gente, não existe opção de ajuste contratual com eles. Eu estava aqui sentado, estou até olhando, eu estava sentado numa mesa aqui e falando assim: eu proponho discutir as taxas, libera o franqueado novo para trabalhar na loja, vamos finalizar o repasse, pego esse valor, a gente deposita e discute num prazo de 30 dias, vocês me mostram a prestação de conta dessas taxas. Eu tive essa conversa aqui, nesse lugar que eu estou, dia 9 de maio. Eles se negaram. O que eu escutei deles foi assim, mas qual que é o valor que está te incomodando? Mas como que eu posso te ajudar? Não é sobre o valor, não é sobre me ajudar, é sobre o que é devido e o que não é devido. E um ano inteiro sem faturar uma única trufa de chocolate e me cobrar 120 mil reais de taxa. Ué, se eu estava bloqueada por conta da taxa do cacau, que eu me recusei veementemente a pagar para faturamento de produto, então eu deveria estar com esse mesmo bloqueio financeiro para todos os outros faturamentos da empresa. E não foi o que aconteceu. Os outros faturamentos que interessavam para eles, que eram as taxas de mídia, royalty cacau, royalty sobre estoque, tudo que foi aparecendo de taxas foram sendo faturados. Ô, Naira, com o crescimento dessas denúncias que você fez, exposição nas redes e tudo mais, né? Você consegue ver algum movimento, com relação de mudança? Você acha que algo vai mudar? Alguém já te procurou com relação a isso? Pô, eu achei interessante estar colocando. Será que não vale uma discussão? Algum político, alguma coisa desse tipo? Ou até agora não teve nenhum movimento com relação a isso? E tiveram duas redes que procuraram a associação
né, que ainda estão caminhando e que querem. Eu tive algumas pessoas também na DM do Instagram falando que estão franqueando e que gostariam de entender para não cometer os mesmos erros, né, das cláusulas arbitrárias, da, abusivas, para não chegar nesse meio. Então, eu acho que sim, Otávio, tem um movimento aí nascendo, apesar de bem incipiente, tem um movimento aí de amadurecimento desse segmento, Bom, agora eu vou começar as perguntas aqui que vieram através das caixinhas lá do Instagram. tá, Joia? Eu não vou colocar os nomes das pessoas que fizeram as perguntas justamente por conta dessa questão de não expor e tal, então achei melhor não colocar o nome de cada uma, tá? Sem problema. A primeira pergunta aqui eu confesso que eu não entendi, mas eu vou te passar para ver se você consegue entender. Ele falou assim, que são caixas brancas? Quebram ovos vencidos e colocam na caixa? É, isso aí é uma prática da fábrica. Tudo que ela tem de quebra de qualidade, ela põe numa caixa off-label, né? Sem nenhuma marca branca, e ela vende lá por quilo num valor, não chega a ser nem o quilo do chocolate. Então, se houve uma quebra de qualidade e está vendendo de forma descaracterizada, é algo para Mas ela vende ficar. para os franqueados? Não, ela vende para os Não, revendedores? ela É para quem? vende só nas lojas dela que ficam próximas Ah, às fábricas. então estaria nas Mega Store, seria isso? Isso, nas Mega Store, nas lojas próprias. Ah, não sabia dessa existência disso, não. Bom, É, segunda pergunta, no seu a caso. franqueadora, só fazer um parênteses, a franqueadora Uhum. pode descaracterizar e vender, né, Otávio? Mas a Luísa lá que fez o vídeo da barrinha, que tinha uma embalagem primária e uma secundária, e ela tirou a embalagem secundária ali, ela não pode. Ah, foi a questão do. Eu escutei isso, foi a questão do Dia dos Pais, parece, né? Que ela tinha um produto Isso, que estava com o Dia dos Pais, ela tirou para não perder, né? é. É, realmente. No seu caso, não deixaram você vender a sua loja e fazer luva da sua loja, foi isso? Você explicou Não, mais ou menos isso aqui já durante o. Hum. eu não estava nem cobrando luva. Na verdade, eles qualificaram o franqueado foi para lá, fez o curso de franqueado, abriu o CNPJ, fez contrato de locação. A única coisa que ele precisava apresentar, esse último repasse, era a garantia de crédito. E mesmo essa garantia de crédito, eles tinham flexibilizado para ele fazer pedido à vista para terminar o repasse. Só que quando as denúncias vieram à tona, eles foram lá e encerraram com o novo franqueado e fizeram informalmente a proposta dele abrir em outra cidade ou em outra localização, aqui dentro da cidade, mas que o meu ponto não seria repassado. Então, ficou bem nítido, assim, que era uma tentativa deliberada de causar prejuízo. Foi isso que aconteceu, mas eles autorizaram tudo, todo o repasse. Só no final, quando houve a exposição, né, das notícias, eles tomaram essa atitude unilateral de encerrar o contrato comigo e encerrar também o repasse bem no final, que é quando eu receberia o valor da loja. Uma outra pergunta, quanto tempo demorou o seu distrato se você já tem ele em mãos, né? Se já foi feito? Não tenho distrato ainda. Na verdade, o que eu recebi no dia 2 de junho foi uma notificação que o meu contrato será encerrado, esse que estava renovado por acordo tácito indefinidamente, que ele vai ser encerrado dia 30 de junho. É isso que eu tenho no momento, eu não tenho distrato. O que seria um abuso do franqueador e o que seria falta de gestão do franqueado? Abuso do franqueador, eu vou dar um exemplo prático. Quando terminou a minha Páscoa 2024, no sábado, eles ofereceram um kit de Páscoa porque minha loja estava completamente vazia, e eu não queria pegar. Mas, você vai ficar com a loja vazia uma semana até chegar a mercadoria, você vai perder muita venda.
E foi uma Páscoa de final de mês. Ela caiu, acho que 30 de março. E semana que vem é um mês de venda, é uma semana de vendas. Então, a gente tem que incluir um kit para sua loja. Era um kit no valor de R$ 21.000, eu lembro até hoje, de mercadorias do que eles tivessem na fábrica. Eu também não poderia escolher. Falei, bom, entre não ter nada para vender e ter alguma coisa, vamos pegar um kit. Só que eles já sabiam que eu tinha me posicionado contra a taxa do cacau, que eu não ia aceitar. O que que eles fizeram? Incluíram R$ 150.000 de linha, produtos de linha, trufa, tablete, caixa de presente, tal, para minha loja e mandaram junto com esse kit no domingo de Páscoa. Eu não tenho gestão sobre isso, porque a partir do momento que eu tenho limite de crédito lá e eles podem abastecer a minha loja, eles simplesmente travaram o meu caixa para eu não ficar inadimplente, eles não poderem faturar nada. Não é a minha gestão. Fica claro que eu não tinha gestão sobre aquilo. Ah, mas você poderia ter devolvido? Se eu devolvo é multa, porque o abastecimento automático é uma cláusula contratual. Só que se fosse levado a sério, o abastecimento automático ele teria que ser feito de forma sustentável. Ah, semana que vem ela vai vender 10, vai vender 20, vai vender 5. Então vamos abastecer para 2 semanas. Eles me abasteceram um estoque que eu levei de 30 de março a 20 de julho para vender. Não tem administração financeira e fluxo de caixa que aguenta isso. Bom, foram muitas ameaças por parte da franqueadora. Pelo que li, eles sempre ameaçam. Tem como comprovar isso? Sim, tenho. Tenho as ameaças de que meu contrato não seria renovado. Tenho aqui essa história de que se você não aceitar para pagar as taxas, é, o seu repasse vai ser finalizado, como realmente foi. Tudo isso aconteceu antes dos fatos que eles se comprovaram, né? As ameaças se comprovaram agora nas últimas ações deles comigo. Então, sim, temos. Uma pessoa só mandou uma mensagem que falou parabéns por sua atitude e por mais Nairas nesse mundo. Aí Obrigada. colocou, conheço um ex-franqueado traído. Vocês têm ideia de quantos são no total hoje? Um ex-franqueado o quê? Traído, Traíra? traído, foi Ah, traído. Talvez seja sido traído pela franqueadora, alguma coisa assim. sim. Ex-franqueado traído. Nossa, muito, gente. Não tem pouco, não. Vocês Todo não têm dia noção aparece. de quantos são assim de hoje? Essa semana a gente vai fazer uma força-tarefa, inclusive, para conseguir associar todo mundo, de tanta gente que está aguardando, né? Depois aí da mudança do estatuto da associação, que também vai ajudar os ex-franqueados. Agora, são muitos, são Essa centenas na casa de associação do milhares. franqueado, ela é sigilosa ou Naira? Ou vocês são obrigados a passar para a franqueadora, por exemplo, todo mundo que está associado com vocês? Não, ela é sigilosa, a pessoa não vai ser exposta. Eles falam que a pessoa será exposta, né, ao se franquear, não, ao se associar, né, o franqueado, não. A Eles não têm como associação conseguir essa informação, representa. né? Não, eles não vão ter essa informação, não. É a associação que representa a coletividade. Não são as pessoas que vão se expor, tá? É A importante associação, as pessoas saberem disso, né? Porque às vezes ela acha que se ela colocar o nome dela lá e pagar para se associar, ela pode estar sendo exposta para franqueadora e sofrer retaliação ali no mesmo momento. não, inclusive a gente vai até mudar as formas de comunicação, porque teve uma época que foi feito um grupo de WhatsApp para associados e foi aí Aí que a vazou, né? coisa vaza, entendeu? Porque um que é cooptado ali por uma. A gente teve pessoas que foram cooptadas por uma carta de crédito de R$ 10.000. Ó, se você me mandar todo mundo que está lá no grupo, eu te dou uma carta de crédito. Eu falei, nossa senhora. Então, infelizmente, as pessoas no desespero, às vezes, né, passam as informações. Vamos trabalhar aí essa comunicação com os associados de forma diferente.
Uma pessoa perguntou se você teve que fazer aportes para manter a sua loja aberta. Você colocou que vendeu dois imóveis, né? Sim, sim. Meu esposo vendeu 2 imóveis e a gente fez, sim, vários aportes, inclusive mensalmente. A loja de cosméticos já supriu muito nos meses em que a loja de chocolate ficou vazia. Uma funcionária lá falou, gente, mas a loja ficou vazia. Eu tenho vídeos e dados e fotos da loja completamente vazia e a funcionária vendendo só café. Então, ela ficou realmente vazia, esperando o repasse. O giro da Cacau Show ele é muito alto, né, Naira? Assim, você falou que vendeu dois imóveis, deve ter sido um valor bem alto disso daí, né? Para você quatrocentos e aportar isso oitenta tudo, mil né? reais. Quanto? 480 mil reais os 2 imóveis. Hoje o prejuízo, Otávio, ele está na casa de 1.200.000. Entre Você teve- aporte, reforma, aportes mensais, esses 2 imóveis e agora a perda do negócio como um todo, né? Uma pessoa perguntou se você recuperou seu investimento em 2 anos, porque é isso que a franquia promete. Não. Na verdade, o que eu tive foi uma captação mínima que não chegou a recuperar o investimento. O que eu tive em 2022, no começo, foi em torno de 100 mil reais, 90, 100 mil reais, que eu reinvesti no próprio rollout. Eu precisava mudar do espaço que eu estava e eles não me deixavam mudar com a mobília que eu tinha. Eu tinha que fazer um modelo novo de loja. Então, tudo que eu ganhei ali foi reinvestido ali mesmo e a gente não teve ainda não tivemos o retorno, não. Quantos franqueados e ex-franqueados já se juntaram para fazer denúncia? Olha, eu tenho mais de 3.000 denúncias entre Nossa. franqueados, ex-franqueados, fornecedores, prestadores de serviços, funcionários, ex-funcionários. Eu não ainda separei cada um na sua caixinha, Otávio, porque é muito trabalho e a gente ainda está organizando isso e cooperando em outras coisas, então é bastante coisa. Quando você se candidatou a ser uma franqueada, você se sentia preparada para assumir essa unidade? Sim, me sentia preparada e fui avaliada pela franqueadora. Ela aprovou meu perfil, né? Então, agora falar que eu não tenho capacidade é um pouco culpa dela, porque é responsabilidade do franqueador aprovar seus franqueados. Quando eu e meu marido apresentamos as nossas formações, as nossas experiências, tudo isso foi avaliado por eles. Eu também me sentia preparada, como me sinto preparada para empreender em outras coisas e continuar com as empresas que a gente tem. Quando é que foi que a sua relação com a franquia começou a desandar? Natal de 2022. Claramente, naquele Natal, inclusive, teve até uma live para falar assim, ah, erramos. Alguns franqueados foram chamados lá para fazer uma reunião, para falar que ia mudar a logística, que o problema todo foi logístico e, na verdade, as campanhas seguintes continuaram com os mesmos problemas. Você não tem medo de ser processada? Não, eu estou falando da minha experiência pessoal e baseado em fatos. Então, se a pessoa quiser me processar por alguma coisa, eu posso responder com clareza, com verdade. Não tenho medo, não. Quantos franqueados tinham no primeiro grupo de WA antes da Cacau Show saber e antes de ameaçar? Eu não sei o que é WA, então não entendi muito bem essa pergunta. Grupo de WA? Não entendi isso aqui. Achei que pudesse ser alguma coisa de vocês aí. Na verdade, já teve o grupo dos 1.000, já teve um grupo que chamava Carta para CS, grupo dos 100, o grupo da primeira associação, que eram 300 pessoas. É, várias vezes, depois de campanhas, acontece alguma coisa assim, quando a coisa é mais
desproporcional, mas esse WA eu não sei também explicar. O que seria? Não conheço. A taxa de cacau foi cobrada por venda, por estoque e de produtos que não têm cacau? Ficam mudando a forma toda hora? Esse é que você Sim, respondeu, né, no outro episódio. é. Na verdade, a taxa do cacau, eles falam que foi um racional sobre a campanha da Páscoa de 24. Depois eles mudaram essa taxa para royalties sobre estoque. Inclusive, eu tenho chamadas que eu abri, que eu estava com o estoque vazio em agosto. Falei, como vocês estão cobrando royalties sobre estoque, tipo, R$ 900, R$ 300, se eu não tenho estoque de chocolate? Ah, não, a gente fez uma média dos meses anteriores, junho e julho. Eu falei, ué, como assim? Aí, logo depois dessas meses de royalties sobre estoque, a taxa foi incorporada no valor do produto lá de uma outra forma. E não, e qual que é o problema dessas taxas, Otávio? É sangrar é sangrar o franqueado, porque ele pegou uma matéria-prima, cobrou a diferença de preço da matéria-prima do franqueado, mas não repassou isso para o cliente. Entendeu como é sério isso para a sustentabilidade do negócio? Não Uhum. tem como o franqueado absorver isso. Não tem como. E era um produto que já estava fabricado, entendeu? Isso aí tinha que ter sido feito antes do faturamento do produto. Olha, subiu entre o pedido que você fez e a compra, nós vamos renegociar esse pedido. E o franqueado também poder diminuir. Ah, então o que custava 100 vai custar 150. Ah, então eu vou diminuir esse produto aqui. Também não pode fazer isso. Não teve essa conversa, não foi feito um trabalho do. Eles sabiam que o cacau vinha subindo, eles entregaram primeiro os produtos para depois cobrar essa taxa, né? Isso aí está Você não errado, acha que muito a errado. retirada dessa taxa, por exemplo, não poderia ser um ponto primordial para que desse fôlego para quem está dentro da marca hoje? Para depois Claro, discutir outros pontos? claro, tem que mexer na lucratividade. Sempre quando era cobrado isso do conselheiro, era tipo quase um tabu falar disso na reunião. Eles falavam falar isso na reunião de conselho. Não tem essa discussão. Eles falam, ah, não, tem um comitê de lucratividade que não discute lucratividade, discute tudo menos a lucratividade do franqueado. Bom, e para finalizar aqui, fizeram uma pergunta sobre esse tal do culto. Como é esse culto ao cacau? É praticado na sede da empresa? Como funciona? Eu nunca participei do culto, gente. Eu Na não sei, eles estão verdade, focando muito nessa questão do culto, mas eu acho que isso aí é um ponto menos importante de é tudo. meio cortina de fumaça, né? Porque quando a gente falou em clima de seita, né, fez uma analogia clima de seita, foi justamente porque é difícil de entrar, né? Você tem que se comprovar ser uma pessoa com capital, de conhecimento financeiro, intelectual, tarará, tarará, e para sair você tem que aceitar absurdos, né? Que no meu caso é o dobro do que eu deveria pagar para eles, porque eles querem que você saia sempre devendo. Eles querem pegar o valor do repasse da loja inteiro para eles e você ainda sair devendo um troco. É impossível. Eu falei desde o começo, eu vou sair desse lugar pela porta da frente. Eu não vou sair devendo, eu não vou sair fazendo nada. Só que eu vou pagar o que eu devo. É impossível. É feito para você quebrar. Por isso que é um caso de fracasso de muito sucesso, Otávio. É projetado para isso, para a pessoa sair sem o dinheiro dela e sem condições de poder recorrer, de poder acionar a justiça, de poder fazer nada. Bom, Nara, eu queria fazer a minha pergunta, na verdade, é a última. Eu queria saber como é que está o seu psicológico hoje e como é que você está se blindando emocionalmente por tudo que você está passando aí. Ah, tá difícil, viu? Tá difícil porque, assim, eu tenho uma filha adolescente também, além dos dois pequenos, e essas notícias chegam na escola dela, sabe? Adolescente é um bicho cruel.
A minha cidade é pequena, as pessoas olham, apontam, tem todo uma, um, um constrangimento envolvido que eu não queria trazer nem para minha família, nem para minha cidade, nem para dentro da minha casa. Só que cada vez que um se cala, o injusto se fortalece, sabe? As injustiças se perpetuam, e se eu realmente, e se eu me calasse, eu estaria sendo hipócrita desse ponto de vista. Se eu trabalho e luto para deixar um lugar melhor para os meus filhos, na primeira injustiça ou na primeira lambada que a vida me desse, eu me calasse, então meu discurso é hipócrita. Então eu preciso, essas pessoas que confiaram em mim, falaram e abriram o coração, elas fizeram isso justamente porque elas não tiveram força nem apoio para falar para os delas. É uma responsabilidade grande, né? De um senso de justiça grande também. Então, o meu psicológico, sim, foi muito abalado, não por ataques pessoais, mas porque eles tentam minar a sua segurança, eles tentam fragilizar a todo momento. É muito maquiavélico o sistema, né? Então, quando você escuta o franqueado, ou o funcionário que está lá dentro, participando do comitê de crise, virar e falar assim: olha, a ordem não é rebater vocês porque vocês têm provas. A ordem é desqualificar e fazer caça às bruxas. Então você percebe com quem você está lidando e no final você acaba sentindo pena. E você fala, poderia ter sido uma reviravolta extremamente feliz e produtiva e falar, não, nós vamos sentar, nós vamos resolver, nós vamos fazer daqui para frente diferente, melhor, maior. Não, na verdade, o que se desenha é só mais do mesmo e eu tenho certeza que vai ficar só no âmbito das provocações aí. Bom, finalizando, então, eu queria falar novamente que o canal, o podcast, Franquia de Fato, está aberto para Cacau Show, caso ela queira fazer algum pronunciamento ou participar de algum podcast também. Eu queria, Nária, te parabenizar aí pela sua coragem. São poucos que tiveram a atitude que você teve e te desejar muita força aí na sua trajetória e abre espaço para você. Obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço, Otávio, sabe? Enquanto eu puder, é, enquanto eu puder fazer algo de bom, estarei aqui. Na hora que passar para esse lado aí só de rusgas pessoais, ataques pessoais, aí isso já não me interessa mais, viu? E eu queria aproveitar então o espaço para falar que quem está assistindo o podcast, se você viveu algo parecido, sabe? Saiba que você não está só. Se você pensa em entrar nesse mercado, exija todos os contratos antes de assinar, desde o pré-contrato até o último contrato, até o modelo de distrato. Se você que também quer entender a fundo, com provas, com documentos, com histórias reais, tem aí os livros. Quando eu entrei, não existia material, nenhum material falando de fatos, de uma trajetória. Então, se alguém também, eu acredito, tem outras redes que estão aparecendo franqueados que também vão escrever suas trajetórias, então procure, sabe? Procure se informar, porque eu precisei lançar 3 livros, Otávio, para conseguir minha rescisão de contrato. 3. Não é fácil, não. É É, trabalho, é tempo, de gestão de sentimentos, de mágoas, de ofensas mal resolvidas. Então, assim, e mesmo assim, Otávio, eu sigo acreditando na justiça, sabe? Sigo mesmo acreditando na justiça, mas dessa vez eu estou bem com o meu pé no chão, com uma multidão de gente caminhando junto, porque assim, nem todo contrato é um acordo, né? Às vezes os contratos eles são realmente para te calar, para te cercear, então vamos tomar cuidado com isso, pessoal. muito obrigado, Naira. Eu que E eu agradeço. queria agradecer novamente os apoiadores, né, que é a Sociedade de Advogados Maxwell e Rodrigues, a Audis Playlist Pro, a INE,
desenvolvimento potencial humano. E queria também registrar que se você quiser ser um apoiador do canal, que você entre em contato, vai estar aqui na tela o nosso contato, tá ok? E não se esqueça, se é franquia, tem que ser de fato. Obrigado, até a próxima.